Acho que é para entrar. Elizabeth, tá ok, tá? Se quiser começar. Então tá, obrigada, Fabiana. Queridas amigas, queridos amigos, o nosso grupo Chico Xavier, companheiros de Búzios, boa noite. É um prazer estar com vocês, trazendo o meu abraço carinhoso e fraternal, mesmo sendo online, mas a gente já vai matando aí as saudades, na certeza de que em breve tudo isso está passando e a gente vai poder estar novamente se abraçando, confraternizando, presencialmente falando. Que Deus nos abençoe, que uma chuva de luz se faça sobre nós, que a gente possa utilizar esses momentos de reflexão para não só estar recebendo, né, mas também estar doando à espiritualidade amiga tudo de bom que nós já trazemos. Vamos fazer a nossa prece para que possamos fazer a nossa reflexão com o tema da noite de hoje. Que possamos dizer, Senhor, obrigada, Senhor. Obrigada pela oportunidade de estarmos nesta troca neste momento. Troca não só de informações, mas, acima de tudo, Senhor, troca de energias, de vibrações de amor, de vontade sincera de fazer, Senhor, o diferencial em nossas vidas, de contribuir contigo para que a vida do outro também se transforme em luz. Abençoa, Senhor, abençoa esses momentos, abençoa nossas vidas, abençoa os nossos irmãos de humanidade, que possamos, Senhor, sob a sua proteção, sob o seu amparo, sob a inspiração dos amigos espirituais, tirarmos, Senhor, nesses breves momentos de estudo, tirarmos lições grandiosas, para que desta forma possamos trazer para a nossa vida e no dia a dia, utilizando essas informações, esses conhecimentos, possamos viver com mais qualidade, viver com mais alegria, termos mais encantamento, mesmo frente às situações que estamos vivenciando nesta transição planetária em que estamos vivendo. Que a tua luz, Senhor Jesus, se faça sobre nós, sobre os nossos irmãos que acompanham esse estudo e sobre essa humanidade inteira. Se conosco, Senhor, agora e sempre, recebendo mais do que nunca a nossa gratidão. Que assim seja, Senhor. Vamos lá, meus irmãos. Temos pouco tempo e o tema é um tema bem complexo, mas a gente vai dar uma pincelada de leve para que a gente possa fazer a reflexão sobre esse medo em níveis de consciência. Como sempre, o nosso objetivo é refletir sobre o medo e os níveis de consciência. Nós vamos começar, então, lembrando o capítulo 42 do livro Nosso Lar, quando a Narcisa nos coloca: como muita gente, você talvez não imagine a quantidade de vidas humanas aniquiladas apenas pelas vibrações destrutivas do terror, que é tão contagioso quanto qualquer doença. Classificamos o medo como um dos piores inimigos do ser humano, porque se aloja na alma, atacando as forças mais profundas. Só nesta tela inicial, nessa fala da Narcisa, a gente vai percebendo o quanto precisamos estar atento a esse medo, para que não nos permitamos nos deixar envolver por ele e sermos prejudicados. Nós vamos encontrar também no livro Os Quatro Gigantes da Alma, o trecho que nos fala: o medo é um gigante enraizado profundamente,
que se alimenta da necessidade de preservar a vida ante o perigo, mas que se alia com a imaginação e cria neuroses que são capazes de paralisar completamente a vida de uma pessoa. Olha que responsabilidade. Sabermos que que ele, na verdade, o medo é esse gigante, mas ao mesmo tempo, saber que nós, com a nossa imaginação, podemos contribuir para que ele ganhe uma proporção que se transforme nessas neuroses que acabam nos paralisando. E a gente precisa olhar para a gente e se questionar até onde nós temos nos deixado levar por este medo e paralisando a nossa caminhada evolutiva. Vamos encontrar também nos 4 gigantes da alma o conceito, né? O medo é uma reação psicofísica de aflição que se experimenta perante uma situação que nos ameaça no plano físico, sentida como tal pelo sujeito. Implica a sensação de perigo iminente. Então, gente, quando nós nos deixamos envolver pelo medo, nós vamos perceber de imediato essa reação na alma e, ao mesmo tempo, no corpo físico, que vai começar a demonstrar as sensações e que podem se transformar em verdadeiro perigo para o nosso corpo físico. Não precisamos nem enumerar esses sintomas, não é? Mas aí a gente vai começar a refletir sobre o medo dentro dessa visão verdadeiramente espírita. O medo, na verdade, uma emoção primária, como tristeza, alegria, raiva, ódio, amor, né? Essas emoções são os fios condutores de nossa evolução espiritual. Então, a gente tem o hábito de dizer que essas emoções, incluindo o medo, elas são negativas em nossas vidas. Mas nós vamos encontrar a Hermance Dufour, ela nos colocando que, na verdade, embora sendo uma emoção primária, o medo, como tantas outras emoções primárias, elas fazem parte desse processo evolutivo nosso. São necessários. E ela continua dizendo, toda emoção dentro de nós significa algo a nosso respeito. E tem função sagrada e reveladora. Então, não existe emoção negativa. O medo não é uma emoção negativa, embora traga as dificuldades, os transtornos, os problemas psicofísicos para a nossa vida. Mas, na verdade, cada emoção e o medo faz parte deste grupo, né, de emoção primária, cada uma tem uma função sagrada e reveladora em nossas vidas. Se formos estudar a função da raiva, a função da tristeza, a função da culpa, a função do ódio, cada uma tem um recado para nos dar, de modo a que, sabendo qual é a função real de cada uma, a gente possa estar verdadeiramente evoluindo. Então, o medo, na verdade, é uma emoção presente em quase todos os seres da natureza. Não temos como fugir dele, já que ele faz parte desse processo evolutivo. Vamos encontrar a Hermance nos colocando também que o medo é um amigável indicador de que queremos responder acertadamente aos desafios, requisitando de nós mesmos maior preparo e atenção. Porque quem de nós não tem medo frente a uma situação nova? A uma primeira experiência, a um relacionamento novo. Imaginemos aí quem começou a fazer palestra pela primeira vez, quando foi fazer uma palestra, quem se formou e foi assumir a sua função após a formatura, o seu título, no primeiro momento, geralmente o medo toma conta de nós. A gente se sente inseguro. Quando vamos fazer uma aplicação de passe na casa espírita, vamos participar de uma reunião mediúnica. Então, tudo que a gente vai fazer pela primeira vez, tudo que é novo, provoca esse medo, provoca essa insegurança.
Mas, ao mesmo tempo, o medo, ele nos dá um recado. Qual é o recado que o medo nos diz? Se prepare, porque a gente se sente medroso, a gente se sente inseguro, porque a gente muitas vezes não está preparado. Tipo assim, eu vou fazer um concurso público, estou apavorado. Mas por quê? Porque eu não me preparei. A partir do momento, né, que eu me preparo, eu estudo, eu passo a ficar seguro e o medo literalmente se desfaz e as coisas fluem da melhor maneira possível. Se eu vou preparar um passe, eu vou estudar, vou ter conhecimento. Então, é diferente, né, de quando eu não me preparo. Então, uma coisa é eu sentir essa insegurança por ser a primeira vez que eu vou estar fazendo algo. Outra coisa é eu sentir esse medinho, esse frio na barriga, como se fala, mas eu estar preparado para assumir a situação. Então, o medo, ele se origina de 4 vertentes. A primeira seria criada pelo instinto de conservação, evitando que o indivíduo se exponha a perigo desnecessário. Então, o medo, ele tem essa função, porque é o instinto de sobrevivência. Eu preciso conservar o meu corpo físico, a minha vida. Então, jamais eu vou me atirar a uma situação se eu, de antemão, né, estiver ciente de que eu vou estar correndo risco de morte. Então, esse primeiro momento, o medo, ele é muito útil, porque faz com que eu me preserve, né, de situações que podem me prejudicar. A segunda vertente é fruto do complexo de culpa. Complexo de culpa por quê? É um complexo de culpa originado de atos que nós julgamos delituosos em vidas passadas ou nesta própria existência. Então, se nós temos nos nossos arquivos, no nosso inconsciente, situações em que nos culpamos verdadeiramente de forma consciente ou inconsciente, quando nós estamos vivenciando situações no hoje, no agora, e essa culpa nos apresenta, se nos apresenta, é claro que o medo aflora. Não é? A terceira seria fruto dos sofrimentos atrozes que experimentamos nas zonas inferiores da erraticidade. Ou seja, o que é erraticidade? É esse período entre uma desencarnação e uma encarnação, esse tempo que eu estou no mundo espiritual. E o interessante é que esse medo é fruto desse sofrimento que eu vivo no processo, no tempo em que eu estou na erraticidade. Mas olha o que os espíritos colocam. Quando nós servimos de brinquedo de inteligências perversas. Então, a espiritualidade tem colocado demais do quanto o umbral médio está repleto de espíritos que, pelos seus equívocos, hoje estão cheios de culpas por sofrimentos que causaram e que, na verdade, acabam sendo manipulados por essas culpas por espíritos, né, de inteligência perversa, espíritos trevosos, espíritos ainda afastados do bem, do amor, né, da fraternidade. E a gente tem vivido muito isso nas nossas reuniões mediúnicas, né? Espíritos verdadeiramente trevosos, manipulando mentes com o medo, anestesiando mentes através do medo. E a quarta, né, a consequência de educação equivocada. Quantos de nós, de repente, vivemos isso ou fizemos isso com os nossos próprios filhos, sem nos darmos conta que estaríamos criando situações delicadas para se transformar numa vertente do medo logo à frente. Então, quando a gente vai com o intuito, né, de controlar as crianças, a gente vai colocando nas mentes figuras de monstros, tipo assombração, bicho-papão, né, os demônios, sem a gente imaginar o quanto isso aí vai se transformar em clichês mentais torturantes. As próprias cantigas de ninar, né? Boi, boi, boi da cara preta, pega essa criança que tem medo de careta, imagina o quadro que se forma na tela mental dessas crianças. Dorme neném que a cuca vai pegar, papai foi para a roça, mamãe foi trabalhar, coitada dessa criança. Ameaçada por uma cuca, que ela não sabe nem que bicho é este,
ainda por cima sabendo que nem o pai nem a mãe estão em casa. Então, isso aí vai se refletir mais tarde num processo, né, numa vertente de medo. E aí a gente vai ver que essa repetição, né, do circuito de medo, ela vai desencadeando e mantendo também várias doenças que acabam indo para o corpo físico. Então, a gente não pode se prender, como a imagem nos fala aí, a gente não pode se prender numa garrafa, a gente não pode viver numa bolha, a gente não pode se trancar para a vida. A gente tem que, na verdade, se liberar de tudo isso e viver em todos os aspectos. Então, vamos ver também que o medo ele vai nos impondo várias limitações. Por quê? Porque ele envolve as pessoas e impede-as de realizar as mínimas obrigações do dia a dia. Ou, de outro modo, as perturba de modo tão profundo que provoca desânimo, prostração, imobilidade e a depressão. Precisamos nem falar, né, do momento atual que nós estamos vivendo. Então, além de saber que somos espírito, em sua maioria, resgatada do umbral médio, com culpas e remorsos e medos, numa reencarnação cheias de oportunidade para ressignificarmos tudo isso, frente a esse processo de transição planetária com tantas mudanças. E esses instantes, esses momentos, na verdade, esses meses que nós estamos vivendo, com a questão do Covid, na pandemia, as pessoas estão literalmente paralisadas, desanimadas, sem encontrar sentido para a vida, prostradas, e o pior, muita gente entrando num processo de depressão, num processo de ansiedade, as pessoas estão adoecendo, literalmente. O que mais nós temos recebido é pedido de ajuda, pedido de oração, são diálogos de 1h30, 2 horas, num atendimento fraterno. Então, a gente tem que estar muito atento, porque embora o medo, ele traga, né, essa vertente de nos proteger, mas, por outro lado, se a gente não estiver atento, a gente acaba se deixa levar. Então, o medo, ele tem motivos, e nós vamos encontrar motivos do medo na causa externa, mas a causa maior está na nossa mente, porque a gente sabe que é a mente que comanda tudo. E o efeito está sempre no corpo físico. Então, é fácil manter essa mente harmonizada, equilibrada, estanque do medo? Não. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso estar ciente de que esses efeitos vão me causar problemas. Nós vamos ver, então, que o medo, embora ele nos sirva de alerta, né? Ele nos alerta dos perigos, ele nos prepara para enfrentarmos as situações, como a gente colocou ainda há pouco, de um concurso, de um primeiro dia de trabalho, né? De um novo relacionamento, de se preparar para um casamento e tantas outras situações. E a gente vai ver que o medo, ele está lá no passado, a gente já viu o porquê, pelos nossos arquivos, por situações que nós nos equivocamos, mas também por situações vividas na erraticidade. O medo se faz presente no presente, e aí a gente está tendo esse momento crucial, não é, do Covid, e o medo também está presente no futuro, porque está todo mundo hoje amedrontado sem saber que futuro nós vamos ter, o que vai acontecer. Vai voltar o Covid num outro momento? Como que vai ser esse processo? Vamos ter, já que ele está caracterizado como um ceifador, vamos ter um segundo ceifador, um terceiro ceifador? Como vai ser? O que vai ser? O que nos aguarda? Então, o medo está aí o tempo inteiro nos levando num processo de ansiedade que não é bom para a nossa saúde. Essa ansiedade, por sua vez, vai nos levar a um estado de insegurança. Então, e aí a gente vai acabar se permitindo entrar nessa paralisia e nessa preocupação. Então, quem está vivendo isso? Acredito, de repente, quem está ouvindo essas reflexões esteja passando por isso. Dizer assim, para com esse medo, enfrente, né, essa ansiedade, saia dessa insegurança, saia dessa paralisia, vai viver? Não.
né? A gente tem que ter todos os cuidados, seguindo as orientações que estão nos sendo passadas, mas a gente também tem que enfrentar esse medo para que a gente não fique anestesiado. Até porque a gente, né, nossa casa está funcionando, as nossas reuniões mediúnicas, o que mais nós temos tido de informações e também de trabalhos de resgate de espíritos trevosos, caracterizados como anticristos, espíritos que estão aí e que se divertem, né, nos colocando da alegria deles de verem, né, de assistirem as pessoas literalmente anestesiadas pelos medos e paralisadas dentro dos lares. Então, precisamos estar sabendo de tudo isso e vermos o que nós podemos fazer para sair desse quadro. Quem não tem medo, então, gente? Então, a emoção é natural de todos nós. A gente tem medo, né, de tudo. Estou generalizando aí a situação. Medo da vida, de pobreza, de crítica, de se expressar, né, de ter sucesso, de não ter sucesso, de ter filho, de não ter filho. Então, de ser visto, de ser descoberto, de passar por fracasso, de falar em público, de perder o controle das coisas, de ficar desempregado nesses momentos mais do que nunca, de morrer, de amar, e aí por diante. Então, basta a gente estar vivo, né, reencarnado, numa existência, para a gente ter medo. Então, todos nós, de uma forma ou de outra, temos os nossos medos, uns mais fortes, outros menos, mas muitas vezes eles se tornam incontroláveis. Aí está o perigo, né? E aí, por que nós temos medo? Nós vamos trabalhar agora mostrando por que nós estamos medo na questão da análise dos nossos níveis de consciência. Então, nós vamos encontrar o Dr. David Hawkins identificando 3 níveis de consciência. A consciência do medo, a consciência moral e ética e a consciência espiritual. Se a gente analisar as imagens, já que somos um espírito num processo evolutivo, a gente vai vendo aí através das cores, que elas condizem com as cores dos nossos chakras, né? Vermelho, laranja, amarelo, verde, o azul, até chegar ao lilás, que é a transcendência. Então, que nível de consciência nós, na maioria que estamos no planeta Terra, nós estamos, e que acaba contribuindo para que esse medo verdadeiramente esteja muito presente e forte em nós. Então, nós vamos ver que cada pessoa ela experiencia as emoções que dizem respeito ao nível de consciência em que ela estagia. Então, qual o nível, né, de consciência que a gente está? A gente vai ver que a evolução, se somos espírito no processo evolutivo para chegar à transformação, à perfeição, a evolução é igual a mudança mais transformação. Então, eu me transformo quando eu saio de um nível de consciência para outro. Mas eu só mudo quando eu verdadeiramente eu domino o nível de consciência específico. Então, eu vou ver que o nível 1 está muito centrado na preocupação com a sobrevivência. Tem tudo a ver. Porque o nível de consciência que nós estamos, na maioria, é o nível do medo, né? Então, o segundo será do relacionamento, o terceiro da autoestima, o quarto a transformação, o quinto a coesão interna, o sexto o fazer a diferença e o sétimo do servir. E aí a gente vai ver na escala das emoções, esse cone, vamos analisar também que as cores estão condizentes com as cores do chakra. Vermelho, laranja, amarelo, verde, o azul numa tonalidade, numa outra, até chegar ao roxo, aí o lilás. Então, a gente vai ver que, na verdade, nós estamos no primeiro nível, que vai de 20 até 100, que é o medo. Então, nós estamos muito centrados na vergonha, na culpa, na apatia, na tristeza. Então, o que o medo ele nos coloca? O medo tem nos trazido muito sofrimento. Nós estamos vulneráveis a tudo o que é externo. Então, mais uma vez, voltando para o momento que nós estamos vivendo da questão do Covid, não é? Tudo que vem de fora, que as mídias estão nos trazendo, cada artigo, cada vídeo que nos chega, vem nos trazendo informações que muitas vezes acabam causando mais medo, mais pânico.
Então, a gente precisa estar trabalhando para subir nessa escala das emoções. A gente precisa entrar no nível da moral e da ética, que é o nível aí dos desejos, para a gente chegar até a questão da coragem. Então, eu preciso começar a ter coragem para sair desse nível de consciência do medo. Coragem, ter desejo, né? Vencer aí a raiva, o orgulho, para que eu possa entrar na neutralidade e na boa vontade, na aceitação e trabalhar a razão. Então, a moral e a ética, ela tem ainda muito a ver com o nosso ego, mas a gente já começa a olhar um pouquinho mais para o outro. Então, no nível do medo, nós estamos muito centrados no nosso ego, muito centrado em nós mesmos. Mas no nível 2, que é a moral e a ética, a gente já está trabalhando aí a força de vontade. Não quero mais isso para mim, isso não vai me dominar, eu sou mais forte, eu sou mais capaz, eu consigo, eu realizo, e assim por diante. Então, a vida, ela passa, deixa de ser um desafio, né, deixa de ser um peso, e a gente começa a ter mais esperança. A gente começa, na verdade, a despertar para esta coragem de enfrentar esse medo, para que através, né, dessa moral e da ética, a gente viva com mais racionalidade, centrada em nós, mas também no outro. E aí a gente vai entrar no último nível, que é o nível 1, que é o espiritual, que é você trabalhar aí o amor. Então, para que a gente viva a alegria, a paz e chegue à iluminação, que é de 700 para cima, né, até 1000. Então, o que significa estar nesse nível espiritual? É aceitar a responsabilidade sobre o mundo. Eu sou um frente ao universo, mas o que eu faço repercute no universo. E o que alguém faz no universo vai repercutir em mim também. Então, a gente precisa aprender a viver com propósito, ter proatividade para mudar o mundo. Então, esta escala das emoções, a gente precisa estar muito com ela em mente, porque está nítido que, frente a essa pandemia, nós estamos no nível de consciência do medo, da vulnerabilidade, né? Nos deixando envolver por tudo que vem de fora. E aí, entrando em sintonia com os nossos arquivos dos equívocos do passado, com os arquivos de que nós vivemos na erraticidade e entrando em sintonia com esses espíritos que estão aí na mesma faixa, principalmente entrando em sintonia com o umbral médio, onde nós temos espíritos aí cheios de culpas e de medos. Então, gente, a evolução espiritual é um fenômeno bastante complexo, se dá em sucessiva fase, no entanto, predomina a natureza corpórea. Os instintos de conservação da vida e da preservação da espécie têm absoluta prepotência. Então, eu fiz questão de trazer os nossos 7 chakras para ver que o nível de consciência tem tudo a ver com os chakras. Porque o chakra básico tem muito centrado na segurança, o genésico no prazer, o solar no poder. Então, olha o nível que nós estamos vivendo, muito centrado numa vida material, numa vida animalizada, numa vida centrada em instintos, em prazer, em sensações, estanque do conhecimento, da inspiração e da transcendência. Então, nós estamos hoje travando essa batalha interna para sairmos desse nível de consciência do medo para entrarmos no nível de consciência do amor, para que a gente transcenda e passe a ter essa visão e a viver com uma vida centrada no espiritual em detrimento do material. Então, estas duas informações nos mexem muito, porque a gente vai se dar conta de que eu preciso olhar para mim e me questionar em que nível eu estou. Então, eu preciso sair do alfa para o ômega. Então, enquanto eu estou, né, nesse processo de medo, de apatia, de sofrimento, de dor, eu estou com a minha consciência, meu nível de consciência está contraído.
Então, a espiritualidade vem e nos diz que o próprio vírus, esse próprio ceifador, está vindo para que a gente expanda a consciência. Então, quando eu saio desse processo e começo a trabalhar o desejo, a coragem, a disposição, a razão para chegar no auge do amor, eu estou saindo desta contração da consciência para chegar no auge da expansão. É fácil? É rápido? Não. Mas nós precisamos fazer um esforço para que a gente avance na caminhada evolutiva. Se a gente quer estar nesse mundo regenerado, a gente precisa fazer todo esse processo de despertar, ou melhor, de expandir a consciência, né? Então, cada medo terá, né? Como vencer, então, o medo? Cada medo terá uma causa. Portanto, o seu método de superação poderá ser diferente para cada caso. Então, cada caso é um caso. Cada ser é um ser. Somos individualidades com vivências milenares, com arquivos também milenares, com muitas coisas boas construídas, mas com muitas sombras precisam ser trabalhadas. Então, é preciso ajuda psicológica, uma terapia, né? A gente precisa estudar a necessidade de técnicas específicas de enfrentamento ou a possibilidade de trabalhar o autoconhecimento. Então, nunca foi tão necessário e preciso o tratamento na casa espírita para tirar essas energias que envolvem o corpo físico, que envolve o duplo etéreo, mas a gente precisa fazer um tratamento psicológico, terapêutico, para que vá na essência, que é, né, a psique, que é a alma que está registrada no nosso corpo perispiritual. Então, esse é um processo individual, em que, às vezes, eu não consigo sozinho fazer, né? Não só na questão da emoção do medo, mas das demais emoções primárias em que as pessoas estão aí, arrastando a existência e sem buscar o tratamento. E aí a vigilância interior. Primeira coisa que a gente precisa fazer é aceitar. Estou com medo, sim. Tenho essa emoção, ela está prejudicando a minha vida, está me causando problema, eu estou adoecendo por causa disso. A segunda é desidentificação, ou seja, a emoção do medo está tentando tomar conta de mim, mas eu sou mais que esse medo. Eu acredito em minha coragem e na essência divina que habita em mim. Então, olha só, sou filho de Deus, tenho um potencial muito grande, sou capaz, posso realizar, esse medo não vai me dominar, eu é que vou vencê-lo, eu vou ressignificá-lo, porque a vida é minha, eu quero avançar, eu quero ser feliz, eu quero ter qualidade de vida. Esse é o nosso propósito. E a terceira transformação, estou construindo minha serenidade e harmonia interior e nada irá interferir. Então, são situações, são colocações que a gente precisa fazer para a gente. Estou correndo porque o tempo já passou. E a erradicação do medo. Então, eu preciso fazer essas afirmações que a gente colocou na tela anterior, mas eu preciso aprender a erradicar o medo. Trabalhar, então, o autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo, é a grande frase, né, que a gente fala tanto dentro do movimento espírita, nas instituições espíritas. Preciso me conhecer, preciso identificar as emoções primárias que eu trago, preciso aprender os recados que essas emoções me trazem. Neste momento em que nós estamos vivendo um nível de consciência mais do que nunca do medo, em que estamos sendo testados através da pandemia, nós precisamos nos autoconhecer, né? Termos a coragem para manter contato com esse próprio medo, confiança para fazermos esse enfrentamento, produzirmos o bem. Ah, mas eu estou em quarentena, não posso sair de casa, mas o bem a gente pode fazer em qualquer hora, em qualquer lugar, em qualquer situação, em qualquer contexto. É uma oração, é uma ligação, é uma mensagem pelo WhatsApp, pelo Instagram, né? É uma doação de alguma coisa. A gente precisa fazer o bem. Tem muita gente precisando, são campanhas e mais campanhas. Estamos fazendo aí um trabalho de irmos para as ruas todas as quartas-feiras à noite com os moradores. Moradores, não existe morador de rua, porque rua não é moradia. Mas os irmãos que estão em situação de rua, aqui em São Pedro, São Cristóvão, Cabo Frio, nossa, a gente sai com 50 quentinhas, com sobremesa, com sucos,
e com kits de higiene, com água, e pouco tempo a gente já esgotou os 50 quentinhas, porque tem muitos irmãos, então temos muito a fazer, né? Desenvolver mecanismo de enfrentamento e avaliar gradativamente aquilo que é ameaçador para nós. Então, gente, nós estamos vendo que as emoções, elas existem, não são negativas para nós, embora a gente as caracterize. O medo é uma emoção que está aí, por um lado, nos salvando através do instinto para que a gente não corra risco, né? A preservação da vida, mas, por outro lado, o medo também está nos dando um recado. Vai lá, se prepara, se cuida, para que você possa ter condições, né, de viver. Então, nesse momento da pandemia também, a gente precisa tomar os devidos cuidados, mas a gente também precisa olhar para a gente e ver até onde o medo está paralisando a nossa existência. Tomando os devidos cuidados, mas também trabalhando esse medo, já que estamos agora mais do que nunca ciente e consciente de que estamos nesse nível de consciência. E se estamos convocados para expandi-la, nós precisamos trabalhar, precisamos arrumar coragem, precisamos nos auto-enfrentar, precisamos sair, né, para sair de nós para ações no bem, de modo a que, vivendo o amor, a gente possa, como aqui está colocando, o amor é que provoca a aceleração e o salto quântico na consciência. O acúmulo de informação agrega consciência, mas somente o amor permite saltar de nível. Então, que saiamos desse processo, que possamos dar um salto para que a gente, né, lá na frente, não venha a dizer, como na parábola dos talentos, tendo medo, escondi na terra o meu talento. Está lá em Mateus 25 e 25. Então, queridos irmãos, a gente, né, passou aí 5 minutinhos, o tema é um tema muito amplo, a gente só deu, como se fala, uma pincelada, que cada um possa buscar, né, fazer novas pesquisas, para estudar mais sobre essas emoções primárias, para estudar mais sobre esses níveis de consciência, para que cada um possa se dar conta que esse é o nosso grande momento. É o grande momento de darmos esse salto do nível, de um nível para outro, amadurecendo como ser espiritual e vivendo esses momentos de transição delicados, vivendo esses processos todos de pandemia, de ceifador, mas sempre ciente de que Deus está no comando de tudo, que o Cristo está no comando do planeta, que Ismael está no comando do nosso Brasil e que nós não estamos abandonados jamais. Nossos amigos, nossos amores, nossos entes queridos, esses trabalhadores de luz, as falanges, em especial as falanges de Maria, esse ser luz, está, né, a todo tempo trabalhando, nos ajudando encarnado, desencarnado, fazendo as limpezas que aí estão, preparando esse momento para a chegada de novos e novos espíritos, num patamar de maturidade maior. Já vieram, né, os chamados cristais, ou melhor, os índigos, para fazer uma limpeza. Daqui a pouco nós vamos estar recebendo aí milhões de cristais, para que a gente possa viver essa nova terra, essa nova era, e quiçá possamos nós estar de retorno a ela quando o bem estiver prevalecendo. Vai depender de cada um de nós. Façamos a nossa parte, que nesse momento nós possamos, então, agradecer a Deus esses instantes. Senhor, queremos, Pai, te agradecer, na certeza de que é esse Pai, Criador de tudo e de todos, que mantém esse universo no equilíbrio, que sabe, Senhor, os motivos, as causas de tudo que acontece, Senhor, em nós enquanto individualidade, que acontece em nosso país, o que acontece em nosso planeta. E age, Senhor,
ages com compreensão, ages com respeito, ages com justiça, mas ages com amor. Nos envolva, Senhor, permitindo que raios de luz possam fluir desta tua misericórdia, nos envolvendo a família do Chico Xavier, envolvendo, Senhor, nosso Brasil, envolvendo o nosso planeta, para que ele seja, Senhor, um planeta regenerado muito em breve. Mestre Jesus, que assambarcas o planeta Terra com um amor imensurável, um amor que não temos maturidade ainda para entendermos, que nos vislumbra, Jesus, como irmãos em lutas, mas sabe, Senhor, que apesar das batalhas que estamos travando, sabes que nós estamos fortes, que nós estamos lutando, que nós não permitimos desanimar, nem paralisar na caminhada. E vais conosco, Jesus, vais nos impulsionando com a força do seu amor, e sabendo que assim é, nós vamos te agradecendo. Te pedindo, Jesus, que grandes bolhas de luz na tonalidade rosa, representando o amor, flua sobre cada um de nós, sobre os nossos amores, sobre os nossos lares, sobre os lares do nosso Brasil e do nosso planeta, para que a paz reine nos corações, nas mentes, nas almas, Senhor, contribuindo contigo para essa regeneração. Gratidão, Jesus. Gratidão, amigos, trabalhadores leais que aí estão, o tempo inteiro nos cativando, nos estimulando, nos dizendo: segue em frente, meu irmão, segue em frente, minha irmã, estás com o propósito correto, não tenha medo, não se deixe dominar pelo medo, procura seguir confiando no Pai, confiando no Cristo, confiando em nossas orientações, porque você está no caminho certo e as vitórias vão chegar. Gratidão, amigos, que possamos, agradecidos, Senhor, a Ti, Pai, a Ti, Jesus, a esses seres luz, deixar o nosso abraço carinhoso e fraternal aos nossos irmãos e irmãs que aí estão, nesta reflexão e neste momento de gratidão conosco. Um abraço, queridos irmãos, muita paz, um beijo no coração. Sigamos em frente. Jesus está conosco. Sigamos com Ele. Muita paz.